Opa, todo mundo tranquilo? Aqui é o Paulo Mapa, professor aqui do Cefet, nessa disciplina de topografia, na sua versão para o ensino remoto emergencial, falando aqui de alguns conceitos básicos, fundamentais. Hoje a gente vai falar o que é a vertical de um lugar, vamos falar sobre um instrumento que chama baliza, sobre cota, distância entre dois pontos, diferença de nível, altitude. Esse vídeo fala sobre isso. Então, assista um vídeo, no final, pense, será que eu sei o que é altitude, o que é cota, o que é uma baliza, a distância entre dois pontos? Sabendo isso, você aproveitou o vídeo. É isso aí. Lembre sempre que tem o material, a nossa apostila está lá no Cigarra, também fala exatamente essas mesmas coisas. A apostila, as notas de aula estão lá. É isso aí, pessoal. Bom estudo. Vamos que vamos. Grande abraço. Prumo de centro. Porque na construção civil existe o prumo de centro, que é esse, e o prumo de face, que é muito utilizado na construção de, por exemplo, alvenaria de tijolo. Tá? Então esse aqui é um instrumento que materializa no campo a vertical que passa por um ponto. Por exemplo, observe aqui, pode ser um gabarito para a locação de uma obra, você já deve ter visto aí em tecnologia das construções, né? Você quer marcar exatamente sobre uma vertical, esse ponto que está aqui em cima, você quer transportar aqui para baixo, nesse piquete. Você amarra, você coloca aqui o fio do prumo, o prumo do centro, e ele então materializa a vertical que passa por aqui. Você sabe que esse ponto está projetado aqui, nesse outro, considerando um plano horizontal aqui, né, e o plano vertical aqui. Isso aqui, o ponto aqui embaixo, no piquete, o preguinho, é a projeção desse ponto sobre uma reta vertical. Então o fio de prumo, ou prumo de centro, materializa no campo o que a gente chama vertical do lugar, ou a vertical sobre esse ponto. Novamente vamos voltar a essa figura para observar essa medida da distância entre esses dois pontos. Tendo aqui esse rapaz e aqui essa moça. A distância que nós queremos é essa na horizontal. O ponto está aqui aos pés do rapaz, onde ele colocou esse instrumento, e aqui onde a moça colocou esse instrumento. Esse instrumento que eles estão usando, nós vamos chamado de baliza. Então o rapaz está segurando a baliza, a moça está segurando outra baliza, e aqui na horizontal eles teriam que esticar uma trena para medir a distância. A trena teria que ficar na horizontal, e principalmente essa baliza aqui da moça, ela teria que estar perfeitamente na vertical. Então essa baliza, ela tem que materializar a vertical que passa por esse ponto. Qualquer diferença dessa baliza para a vertical, observe que a moça pode aproximar, inclinar a baliza aqui para mais próximo dela, ó, aumentaria a distância. Ou ela pode afastar a baliza dela, ó, diminuiria a distância. Então essa baliza tem que estar perfeitamente na vertical, para que a distância medida seja essa, seja correta. Tá certo? Então se você colocar o prumo de centro aqui também, ele teria que estar perfeitamente sobre o ponto aqui onde você quer medir a distância. Mas o prumo de centro é mais difícil você conseguir colocá-lo aqui na vertical, segurar uma trena na horizontal. Então essa medida aqui, que é a medida direta de uma distância com trena, ela se usa uma baliza para materializar o ponto para materializar a vertical desse ponto, dos dois pontos, certo? A baliza é um instrumento parecido com
esse instrumento aqui, ó, que é parecido com um bastão, né? Parecido com um bastão. Uma das extremidades dele é reta, a outra extremidade é um cone, tem uma ponta, justamente para você colocar essa ponta sobre o ponto que você quer medir a distância, e é um instrumento usado para materializar a vertical em diversas situações. No campo ele vai materializar a vertical que passa aqui pelo ponto. Então, uma postura correta, segurar corretamente essa baliza influencia e muito na sua medição, seja usando uma trena ou qualquer outro instrumento. Se você está usando uma baliza para materializar a vertical, você tem que se colocar de forma correta para fazer a operação corretamente. Novamente com essa figura, vamos agora acrescentar um dado. Supor que esse desnível, nós medimos esse desnível ou essa distância vertical, nós vamos chamar de desnível ou a diferença de nível. Então vamos supor que a diferença de nível entre esses dois pontos foi essa que está aqui marcada de 150 centímetros, 1,5 metros. Bom, vamos agora acrescentar um outro conceito. Vamos colocar aqui um plano de referência. Vamos supor que o plano de referência é justamente onde está esse ponto inferior, ponto sobre o qual a moça coloca a baliza. Então, esse plano é a nossa referência. Se a gente adota esse plano de referência, podemos dizer que em relação a esse ponto de referência, esse ponto onde está o rapaz segurando a baliza está a 150 centímetros acima da nossa referência. Esse é o conceito de cota. Nós podemos dizer que a cota do ponto do rapaz é de 150 com relação a cota de 150 com relação a essa nossa referência. Então a cota vai ser o desnível de um dado ponto com relação a um certo plano de referência. Esse plano de referência a gente adota. A gente escolhe onde está o plano de referência. Nesse caso, nós escolhemos aqui como sendo a nossa cota zero. Nós escolhemos aqui como estando o nosso plano de referência. Posso mudar esse plano de referência. Vou colocar o plano de referência agora nesse ponto onde está o rapaz. Se o plano de referência está aqui, a cota do ponto da moça é menos 150. Então observe que a cota tem um sinal. O desnível, a diferença de nível continua 150, mas a cota ela incorpora esse conceito, ela é em relação a uma referência. Então em relação à cota zero que eu escolhi, que é essa, o ponto aqui da menina está, a cota dele é menos 150. Né? Podemos ainda aqui supor qual a cota, por exemplo, dessa quina do edifício. Supondo que aqui tenha 4 metros mais 4 metros, vamos supor que tenha 8 metros. Então ele está a 8 metros, a cota é 800. Estou trabalhando em centímetro, 800 mais 800 em relação a esse. Se eu mudo a cota zero para cá, também meu plano de referência mudou para cá, a cota desse ponto também mudou. E assim por diante. Então, a cota é a diferença de nível de um dado ponto em relação a um plano de referência que a gente escolhe. Podemos agora olhar, né, essa figura aqui, que pouca gente conhece, né? O famoso Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Eu posso escolher o meu plano de referência, por exemplo, esse aqui, indicado, meu plano de referência, um plano qualquer.
e calcular a cota desse ponto A com relação a esse plano de referência. Essa aqui é a cota de A, com relação a um plano de referência que eu escolho qualquer. Se eu adoto como plano de referência o nível médio dos mares, a minha cota já muda de nome. Ela é o que a gente conhece como altitude. Então, altitude, quando você coloca o nível zero, sua cota zero, é o nível médio dos mares. Então, por isso que você escuta, qual a altitude do Rio de Janeiro? É zero, que é nível do mar. Então, no nível do mar, a cota é zero, a altitude é zero. A altitude, então, é o desnível de um ponto com relação ao nível do mar. Então, aqui tem a diferença entre cota e altitude. Quando eu falo cota, eu tenho que especificar onde está a minha cota zero, qual plano de referência eu estou adotando. Quando eu falo altitude, a referência é o nível do mar. Então, aqui a gente está mostrando uma referência qualquer, um plano de referência qualquer, eu tenho cota. Podemos agora olhar, né, essa figura aqui, que pouca gente conhece, né? O famoso Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Eu posso escolher o meu plano de referência, por exemplo, esse aqui, indicado, o meu plano de referência, um plano qualquer, e calcular a cota desse ponto A com relação a esse plano de referência. Essa aqui é a cota de A, com relação a um plano de referência que eu escolho qualquer. Se eu adoto como plano de referência o nível médio dos mares, a minha cota já muda de nome. Ela é o que a gente conhece como altitude. Então, altitude, quando você coloca o nível zero, sua cota zero, é o nível médio dos mares. Então, por isso que você escuta, qual a altitude do Rio de Janeiro? É zero, que é nível do mar. Então, no nível do mar, a cota é zero, a altitude é zero. A altitude, então, é o desnível de um ponto com relação ao nível do mar. Então, aqui tem a diferença entre cota e altitude. Quando eu falo cota, eu tenho que especificar onde está a minha cota zero, qual plano de referência eu estou adotando. Quando eu falo altitude, a referência é o nível do mar. Então, aqui a gente está mostrando uma referência qualquer, um plano de referência qualquer, eu tenho cota. Se eu coloco a referência no nível do mar, eu tenho altitude. Então é isso aí. Lembrem sempre de acompanhar a disciplina lá pelo SIGA. Então todos os links para esses vídeos, todas as informações estão no SIGA. Acompanhem lá no SIGA para ficar por dentro de tudo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Estude aí bastante. Aquele abraço. Até mais.